Olá, sejam todos bem-vindos ao podcast Sua Saúde. Meu nome é Marcelo Reis e hoje eu tenho o prazer de receber aqui a doutora Adriana Strebel, que é médica endocrinologista e presidente da Sociedade Brasileira de Endocrinologia Regional Santa Catarina. Adriana, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite novamente para participar do podcast Sua Saúde. Eu é que agradeço o convite e eu me sinto muito honrada de poder participar de um projeto como esses podcasts do CRM. Adriana, eu queria conversar com você hoje sobre diabetes. Estima-se que no Brasil 20 milhões de pessoas tenham diabetes e muitas destas pessoas não sabem que têm diabetes. Conta pra gente o que é diabetes. Bom, diabetes é uma doença crônica em que existe o aumento da glicose, do açúcar no sangue. Então, a pessoa ela passa a ter mais glicose na corrente sanguínea e vários órgãos sofrem com isso, né? Então, chega lá no rim, chega lá no coração, no cérebro e prejudica o organismo nesse sentido, né? Então, a gente tem um aumento do açúcar no sangue. Existem tipos diferentes de diabetes. Conta pra gente quais são esses tipos. Então, existem alguns tipos mais raros, mas assim, os dois principais tipos de diabetes são o diabetes tipo 1 e o diabetes tipo 2. O diabetes tipo 1 que acontece principalmente em crianças e adolescentes, em que o pâncreas, que é um órgão que produz insulina, que faz com que a glicose de dentro da corrente sanguínea seja levada para as células do corpo. Então, no diabetes tipo 1, a gente tem falta de insulina. Esse é o mecanismo de ação da doença. No diabetes tipo 2, o que acontece é que a pessoa produz insulina, mas essa insulina que a pessoa produz, ela não é suficiente para fazer o trabalho dela. A pessoa tem uma resistência à insulina, essa insulina ela não é produzida em quantidade suficiente e não trabalha de uma forma correta. Adriana, e quais são os sintomas de uma pessoa que tem diabetes? Então, os sintomas típicos de diabetes são a pessoa, como tem glicose aumentada no sangue, essa glicose ela precisa ser eliminada pela urina e leva água junto. Então, a pessoa urina mais. Como ela está urinando mais, ela sente mais sede. Também ela fica mais cansada, porque esse açúcar não atinge, não chega nas células do corpo, então a pessoa fica com uma sensação de muito cansaço. Esses são sintomas típicos de diabetes, mas geralmente eles acontecem em pacientes que têm uma falta de insulina abrupta, num diabetes tipo 1, por exemplo. No diabetes tipo 2 também podem aparecer esses sintomas, mas o mais comum é a pessoa não sentir nada e a gente fazer o diagnóstico por exames de laboratório, ou então a pessoa que acaba tendo feridas que não cicatrizam, alguma questão que também leva a suspeitar a presença do diabetes. Existem fatores de risco para desenvolvimento da diabetes? Então, no diabetes tipo 2, a gente tem fatores de risco, sim, e eles estão principalmente relacionados ao excesso de peso, sobrepeso, obesidade, também questão de sedentarismo, de a pessoa não fazer exercício físico, questões genéticas, então é muito comum, principalmente familiares de primeiro grau, terem diabetes, e aí é um risco maior de a pessoa vir a ter. Uma pessoa que já teve diabetes gestacional, por exemplo, síndrome de ovários policísticos também pode ser um fator de risco, né? E já no diabetes tipo 1, então, a gente não encontra fatores de risco. É uma doença autoimune em que o próprio sistema imunológico, por um erro, acha o pâncreas inimigo e destrói essas células do pâncreas que produzem insulina. E qual que é a importância desses pacientes monitorarem o nível de glicose? Dá para monitorar em casa? Tem como monitorar. A gente tem a ponta de dedo, o HGT, né? Que que a gente fura o dedo, tira uma gotinha de sangue e mede, então, a glicemia do paciente, né? Então, vê esse nível de açúcar num aparelhinho. Também a gente tem, mais recentemente, a gente tem o Freestyle Libre, que é um sensor que a pessoa coloca no braço, e esse sensor ele fica, dependendo do modelo, 14, 15 dias, e escaneando com um leitor ou então com o celular, a pessoa consegue também ver que valor que está baseado nesse líquido intersticial embaixo da pele, ele consegue também fazer uma estimativa da glicose. Adriana, qual é que é a faixa ideal de glicose que a gente deve manter no sangue? Isso vai depender da idade da pessoa e também das condições clínicas dela, né? Mas, de uma maneira geral, a gente quer que os níveis fiquem mais próximos de valores normais. Então, por exemplo, num diabético tipo 2, a gente quer glicemias mais próximas, mais abaixo de 100, mas
a gente tolera até 130 em jejum, pós-refeição, dependendo, até 160, 180, mas esses valores eles variam muito dependendo da idade e do estado clínico do paciente também. Adriana, é muito comum a gente escutar hoje 2 termos relacionados a diabetes, ou quem tem glicose aumentada no sangue, que é hiperglicemia e hipoglicemia. O que significa hiperglicemia e hipoglicemia para quem está nos escutando? Hiperglicemia é quando a glicose, o açúcar no sangue, está muito alto. E hipoglicemia é quando está muito baixo, abaixo de 70, né? A hipoglicemia, ela faz com que a pessoa tenha sintomas de tremor, suor frio, coração acelerado, palpitação, sentir o coração batendo no peito, pode até ter convulsões, pode ter perda de consciência, pode desmaiar. Então, a hipoglicemia, ela é muito mais perigosa e precisa ficar atento, porque agudamente pode representar um risco, inclusive, de vida para o paciente. A hiperglicemia, que é a glicose alta, também é ruim, mas ela é pior mais a longo prazo. A pessoa mantendo hiperglicemia, mantendo taxas altas de glicose no sangue, a longo prazo vai gerar complicações do diabetes, né? E, claro, se a gente tiver uma hiperglicemia muito importante, também a pessoa pode ter um quadro de cetoacidose diabética, né? Então, ela pode também ter um estado em que ela pode, inclusive, entrar em coma, né? Precisar de uma UTI, precisar receber insulina injetável, pode, inclusive, ter um quadro bem grave em função da hiperglicemia também. Descobri que tenho diabetes, como é feito o plano terapêutico? Como é que é a abordagem? Quais são os tratamentos disponíveis para os pacientes hoje que têm diabetes? Então, diabetes vai depender de qual tipo de diabetes, né? Então, se eu pego um paciente com diabetes tipo 1, o tratamento dele é essencialmente insulina. Falhou o pâncreas, não está produzindo insulina, essa pessoa precisa receber insulina, né? Então, essa insulina ela pode ser por subcutâneo, então caneta, seringa, bomba de insulina, mas de uma forma subcutânea a pessoa vai precisar receber insulina para viver, porque ela não produz mais. No diabetes tipo 2, como o diabetes tipo 2 tem toda essa relação com o estilo de vida, a gente precisa também abordar a questão de redução de peso, que é muito importante na questão do controle, inclusive, do diabetes. Então, a pessoa reduzir peso, a dieta, o exercício e também medicações. E aí a gente tem um leque enorme de medicamentos e a escolha desses medicamentos vai depender de cada paciente, das características clínicas dele, da idade, das outras comorbidades, que aí vai ser feita uma escolha em relação a isso. No outro episódio que nós conversamos aqui, a gente falou sobre obesidade, falou sobre canetas emagrecedoras, essas novas medicações para o emagrecimento. Como que essas medicações podem ajudar no controle do paciente que tem diabetes? As canetas emagrecedoras, né, que são assim conhecidas, elas também são para tratamento de diabetes, né? As medicações, os análogos de GLP-1, que são a substância que tem nessas canetas, eles estimulam a produção de insulina. Então, eles também têm um efeito em controle glicêmico, em controle do açúcar no sangue. Então, e também diminuem peso. E essa diminuição de peso ajuda a diminuir a resistência à insulina, a resistência do efeito da insulina no organismo. Então, vão beneficiar também o paciente com diabetes, né, com a redução de peso e com o controle glicêmico. Qual que é a importância da atividade física nesse contexto do diabetes? A atividade física também desempenha um papel nessa diminuição da resistência à insulina, né? Do efeito da insulina no organismo. Então, o paciente que faz exercício, geralmente ele precisa menos medicação, menos doses de insulina. No caso, mesmo os diabéticos tipo 1, os que fazem exercício em geral usam doses menores de insulina. O exercício ele é fundamental. Na verdade, ele é fundamental para a vida de todas as pessoas, tendo diabetes ou não, principalmente pela composição corporal, questão de massa muscular, de funcionalidade também. Então, mas no controle do diabetes também desempenha esse papel de diminuir a resistência à insulina. Quero falar um pouquinho agora sobre diabetes em gestantes. O termo diabetes gestacional não é uma coisa incomum. Conta pra gente da importância da paciente gestante controlar o açúcar no sangue.
O diabetes gestacional é um outro tipo de diabetes, né? Além do diabetes tipo 1, tipo 2, a gente tem tipos mais raros de diabetes e a gente tem o diabetes gestacional, que a gente vê números crescentes dele hoje em dia, porque as mulheres estão tendo filhos mais tarde e esse é um fator de risco também para se ter diabetes gestacional. O excesso de peso, a idade de gestação mais tarde, né? São fatores que interferem nisso. E a gente precisa ter um bom controle glicêmico, porque a glicose alta indo para o bebê durante a gestação faz com que esse bebê cresça muito. Aquela história... o bebê que nasce com mais de 4 quilos, com 5 quilos, muitas vezes é um diabetes gestacional que não foi controlado durante a gestação. A grande maioria das gestantes acaba controlando muito bem o diabetes com dieta. Algumas vão precisar medicação, vão precisar de insulina, né? Então, por isso que elas precisam monitorar, precisam fazer ponta de dedo, usar o Freestyle Libre, mas fazer uma monitoração, um monitoramento para deixar em níveis adequados essa glicose, né, para ela não ter as complicações que o bebê pode nascer com peso maior, pode ter complicações cardíacas, pode nascer tendo hipoglicemia também, porque ele está recebendo glicose alta lá no útero. Aí, no momento que tem o parto, essa glicose é baixa e ele não vai estar mamando ali até ter o leite, né, enquanto está só no colostro. Então, também existe esse risco de hipoglicemia logo que a criança nasce. Adriana, é importante o acompanhamento regular desses pacientes que têm diabetes, né? Ele é fundamental, porque o diabetes ele é silencioso, então não dá para esperar a pessoa ter sintomas. Às vezes ela está com uma glicemia muito mal controlada. A hemoglobina glicada é um outro ponto que a gente usa muito é um exame que a gente usa para ver o controle também. E às vezes a pessoa ela está muito mal controlada e está se sentindo ótima, não está sentindo nada. Então, é fundamental o acompanhamento para ajuste do tratamento, para monitorização, para realização de exames, para avaliação desses controles glicêmicos, né, das pontas de dedo, do Libre, para fazer os ajustes necessários. Falar um pouquinho de tecnologia. Existem no mercado algumas inovações tecnológicas que ajudam a gente a monitorar a glicemia desses pacientes. Conta pra gente um pouquinho disso. A monitorização, então, por muito tempo a gente só tinha o HGT, que é a ponta de dedo, que é o aparelhinho, o glicosímetro, que a gente faz a ponta de dedo com uma gotinha de sangue e avalia. E nos últimos anos a gente tem, então, o Freestyle Libre, que tem esse sensor que fica 14 ou 15 dias e se faz, no modelo antigo, se fazia o escaneamento para ver o valor que está, e agora a gente consegue também já ver na própria tela por Bluetooth, ele passa a informação e a pessoa não precisa nem fazer esse escaneamento. Então, às vezes, mesmo estando só próximo o celular, a gente já consegue saber como está esse controle. Isso mudou muito o controle do diabetes, porque antes a gente sabia assim, antes do café tá tanto, antes do almoço tá tanto, antes da janta tá tanto. E agora a gente consegue ver assim, a pessoa está no alvo durante 70% do dia, ela está no alvo durante 80% do dia. Então, a gente mudou o nosso parâmetro. Antes a gente queria que a pessoa, antes do café, tivesse menor que 130, depois do almoço tivesse menor que 160. E hoje a gente, o nosso alvo é que esteja mais do que 70% acima do alvo, que esteja menos do que 4%, 5% de hipoglicemia. Então, a gente tem uma visão do dia inteiro. E isso vai ter um impacto muito grande no futuro, a gente ter esse melhor controle diário, né? A gente deixa o paciente sem aqueles efeitos da glicose alta ou também da glicose baixa, que também é deletéria para o organismo. Adriana, a gente está chegando no final do podcast. Eu queria mais uma vez te agradecer o convite, ter aceitado o nosso convite para participar do podcast. Eu queria que você deixasse um recado para quem está nos assistindo sobre esse tema tão importante que é o diabetes. Bom, o meu recado é sobre o diagnóstico de diabetes. Uma coisa que me preocupa muito é que estima-se que 50% das pessoas não sabe que tem diabetes. É uma doença muito silenciosa, então
que as pessoas que têm pessoas com diabetes na família, que estão acima do peso, que são sedentárias, que elas busquem um serviço de saúde, consultem com um médico e façam exames e vejam se não tem diabetes. Porque se a pessoa tem o diagnóstico, não tenha medo de ter o diagnóstico de diabetes. Tenha medo de ter diabetes por muitos anos sem saber que tem diabetes e aí descobrir com uma complicação lá na frente. E eu agradeço muito pelo convite e pela oportunidade de participar desse podcast. Adriana, muito obrigado mais uma vez. Muito obrigado a todos que ficaram com a gente até agora. Esse foi mais um episódio do podcast Sua Saúde. Até o próximo episódio. Muito obrigado, Adriana. Obrigada.